Olá, queridos paroquianos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a você devoto que nesse momento tem esse convite para falarmos um pouco de pastoral. Meu nome é Vinícius, faço parte da equipe de coordenação de pastoral litúrgica da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e trago aqui um pouco da explanação do nosso trabalho e do que a gente desenvolve na atividade paroquial. Mas, inicialmente, a gente precisa explanar um pouco do que seria esse trabalho pastoral. De onde vem essa pastoral? O próprio nome já diz, pastoral vem de pastor. Então, a pastoral é um serviço da igreja, no geral, no mundo, que dá seguimento ao caminho de Jesus Cristo. E a liturgia não vai ficar de fora dessa, porque ela é o centro, ela é o que há de mais importante para que a gente chegue numa verdadeira Eucaristia. A Eucaristia, como liturgia, não vai se resumir somente a rituais, a vestes. Isso são coisas secundárias que acontecem na liturgia. A liturgia não vai somente falar de um ritual de entrada e de um ritual de término. A liturgia vem contemplar bem mais abrangente, porque é o Espírito do Cristo que fala. Não é a ação do homem, não é a ação da igreja, como a gente fala de pastoral. A liturgia, sim, é o centro da Eucaristia. Confundimos muito liturgia quando nos limitamos a falar liturgia são os leitores, onde já observamos o primeiro erro. Liturgia é muito mais abrangente do que isso, porque a vontade emanada do Cristo. Se a gente se limita a achar que liturgia é apenas um ritualístico, a gente acaba escorregando. Um bispo próximo de nossa diocese, Dom Henrique Soares, escreve muitos temas sobre liturgia. E ele explica que, às vezes, quando a gente se desvirtua do real sentido do que a gente tem para a liturgia, acaba sendo uma liturgia capenga, aos moldes desse bispo diocesano de Palmares, Dom Henrique Soares. Então, a nossa diocese de Garanhuns estudou durante um tempo um plano diocesano de liturgia, aos moldes do nosso bispo diocesano Dom Paulo Jackson, que temos um direcionamento pastoral a nível de diocese, seguido por cada paróquia de Garanhuns e das demais paróquias que englobam a diocese. Então, o que esse plano diocesano vem trazer? Diretrizes do que temos que seguir por ano, por meses, a cada tempo. Então, um dos objetivos iniciais e principais desse plano diocesano de pastoral foi justamente voltado à liturgia, à formação, ao estudo bíblico, ao quanto devemos correr e cuidar com zelo da nossa liturgia. Somos leitores, apenas leitores? Não. Somos ministros da palavra quando atuamos na liturgia da palavra. Quando a gente fala em leitura, quando um ministro da palavra se dirige ao ambão e dali, chama-se proclamação. Para fazer leitura, a gente pode fazer leitura de um cardápio, leitura de uma bula de remédio, mas com a palavra de Deus a gente proclama. Por isso que a gente precisa entender, a gente precisa compreender a dimensão litúrgica, que vai bem mais além do que simples leituras como alguns falam. Somos verdadeiros ministros, proclamadores da palavra. Na paróquia do Perpétuo Socorro, o que é que a gente tenta desenvolver? A gente tenta desenvolver formações, capacitações, estudos, abordagens mais intensas do que a gente pode fazer a nível de liturgia. A liturgia não vai se limitar somente àqueles ministros proclamadores da palavra, e sim o englobamento de música, coroinha, canto, sacristão, sacerdote, diácono. A liturgia abarca toda essa estrutura desde o início da celebração até o término. Com o Concílio Vaticano II, o advento dele, nós, como povo de Deus, somos convidados a participar fielmente da celebração.
o padre tem uma figura de presidente e nós celebramos junto com ele o mistério da palavra e da Eucaristia. Então, são essas atividades que nós desenvolvemos na paróquia, com estudo, com um trabalho dedicado na organização de celebrações festivas e no ordinário direto comum, como fazemos dia após dia. A liturgia atualmente na paróquia é composta de aproximadamente 100 membros. Quem são esses 100 membros, Vinícius? São só os que estão na igreja matriz? Não, nós somos uma paróquia, somos juntos de nossas comunidades paroquiais, formamos essa grande liturgia. A liturgia é composta por outros coordenadores e por esses 100 membros dirigidas pelo nosso diretor espiritual, o padre Emerson Borges. Então, assim, a gente consegue seguir e se desenvolver a cada dia como paróquia, como verdadeiros filhos da boa mãe do Perpétuo Socorro. Agradeço a você a atenção e esse momento e um até breve e convido você a participar dessa equipe conosco. Obrigado. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Olá, meus irmãos paroquianos. É uma grande alegria que a gente está aqui para partilhar um pouquinho com vocês a respeito da música na liturgia. A gente não pode desligar uma coisa da outra. A música na liturgia é o sentido da gente acompanhar o que a liturgia está passando para nós, traduzindo em música o que a liturgia tem a oferecer para nós. Muita gente pensa que a liturgia é diferente do canto e o canto é diferente da liturgia. Não, a música é um complemento. A música ela vai dar um brilho àquele momento. Imagine um momento da liturgia, uma missa, sem uma canção. Ficaria algo, vamos dizer assim, um cinema mudo. Claro que Jesus Eucarístico é o centro de tudo. Não podemos dizer que a música é mais do que... Não, Jesus é o centro da nossa vida. Mas a música ela vem trazendo para nós alegria. Né? É tão provável que a música de Deus na liturgia. Olha que interessante. A música de Deus na liturgia. Vem trazendo a composição, a inspiração de Deus através da palavra para nós na liturgia. Cantávamos neste instante porque Ele vive, está na Bíblia. Faz parte da liturgia. Então assim, a liturgia ela trabalha o ano inteiro, passando para nós, os músicos, né? O que a gente vai oferecer de melhor na nossa paróquia, ensaios, cânticos. E uma das coisas fundamentais que a gente tem que ter é essa harmonia com a liturgia. Né? Eu tenho muito comigo que não sou eu sozinho que faço parte, né, da liturgia. Junto comigo está Ângela e Reginaldo, são pessoas fundamentais dentro da liturgia. A gente não pode deixar essas pessoas de lado, a gente não pode deixar os que servem conosco, mas o fundamental de tudo isso é que estamos juntos dentro da paróquia durante o ano inteiro, observando o que a liturgia tem a oferecer para nós e a gente caminhar em obediência, com sabedoria e o que é mais importante de tudo, entendendo o que estamos fazendo na liturgia. O que estamos fazendo como grupo de cântico. Né? Hoje nós temos 12 grupos de cântico que atuam na nossa paróquia, pessoas que dedicam suas vidas durante o ano inteiro na nossa liturgia.
São pessoas que atuam nas suas comunidades, com suas dificuldades, pessoas que vêm de longe, pessoas que ralam o ano inteiro e estão aqui, né, durante a semana inteira compondo os grupos de cântico. Então, com esses 12 grupos de cântico, nós tentamos trabalhar esse período. Inclusive, nós estamos passando por essa dificuldade agora, né, que os grupos de cântico nós estamos resumidos. Por quê? Porque estamos isolados, né? E acredito que todos os grupos de cântico estão interessados em voltar para a sua matriz, para cantar. O que a igreja tem oferecido para nós como formação? Não somos nós, né? Não sou eu, Genivaldo, que formo o grupo de músico, não. É o que a igreja tem oferecido através do nosso pároco, o que a igreja tem oferecido para nós cantar como espiritualidade, como amizade, né? O fundamental dos grupos de cântico, eu acredito que tem que ter uma grande amizade na nossa paróquia, temos que ter uma grande amizade com o nosso pároco, temos que ter um grande amor pela liturgia, né? Começar por nós, entender que quando vemos cantar na missa, nós somos as primeiras pessoas que temos que entender o Evangelho. Então, assim, a importância hoje desses 12 grupos de cântico na nossa paróquia, como é fundamental essas pessoas compor esses 12 grupos de música, e ainda é pouco, porque tem muitas celebrações dentro da igreja que precisam ser, vamos dizer assim, de ter mais grupos de cântico na nossa paróquia, nas comunidades, né? Temos, assim, a grande dificuldade das comunidades, da gente formar outras pessoas nas comunidades. Eu acredito que é um projeto que a gente vai, se Deus quiser, ao passar do tempo, concluir nas nossas comunidades, implantando grupos de cântico. Se Deus quiser, a gente vai fazer um trabalho, tentar formar essas pessoas. A formação principal que a gente passa para esse pessoal é o amor pela liturgia, é o amor pela Eucaristia, é o amor pela Santa Igreja. É tocar e cantar sabendo que você está cantando para Deus. Saber que a música vem de Deus e ela tem que voltar para Deus. Não é cantar por cantar, não é como eu estou com um amigo cantando uma música, enfim. É cantar para Deus, devolver a Deus o que Deus inspirou alguém para cantar, né? E assim a gente pede, carecidamente, que outras pessoas assim que se interessem por grupos de cântico, para cantar na igreja conosco, que assim nos procure, que assim peçam a Deus essa inspiração de vir nos ajudar, compor conosco esse momento de grupos de cântico na paróquia. Isso é fundamental, né? Então, assim, deixo esse convite para vocês. Quero pedir, assim, a muitas pessoas que têm esse interesse de cantar na igreja, que não se envergonhem, né? Nos procure o padre, procure o pessoal da liturgia, como chegar até nós, procure o padre, ele vai explicar para vocês melhor. E a gente assim comprou outros grupos de canto na nossa paróquia, né? Uma das coisas mais importantes que nós temos que ter é a formação. Formação não podemos deixar de lado. Temos que ter essa grande formação o ano inteiro. Ao passar dessa pandemia, a gente vai ver como vai fazer para sentar com o pessoal, rezar junto e focar mesmo, né? Focar mesmo o que somos dentro da igreja, né? O que somos ministros de música na igreja. Então, assim, se Deus quiser, a gente vai fazer o possível para formar novas pessoas e formar os que já estão formados, né? É difícil, mas não é impossível. Temos muita gente servindo, temos muitas pessoas servindo em outras paróquias também, que compõem a nossa paróquia, e a gente precisa agregar com essas pessoas um conteúdo maior, né? Para a gente ver o que pode fazer para melhorar os nossos grupos de cântico na paróquia. Então, assim, o que eu deixo para todos é que não fujam da liturgia, que os grupos de cântico, em geral, né, a começar por mim, que eu não fuja da liturgia. Eu passo, a liturgia não. A liturgia vai continuar. Um dia eu vou passar, como outros vão passar também. A liturgia continua. Então, seja realmente paroquiano,
seja fiel ao seu chamado, obediente à Santa Igreja e vamos caminhar com fé em Deus, vamos trazer outros para essa missão. O grande convite fica para você que tem o interesse para cantar, tocar na igreja. Seja bem-vindo, nos procure e com certeza nós vamos fazer um grande trabalho que já está começado há muito tempo na nossa paróquia. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Caros devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eu sou o acólito Paulo Emanuel, exerço a minha função do acolitato aqui nesta igreja matriz e nas diversas comunidades que a compõem. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o serviço do acolitato em si e também como esse serviço é desenvolvido em nossa paróquia. A palavra acólito vem do verbo acompanhar no caminho. Acólito é aquele que nas celebrações auxilia o padre ou o bispo, ou em algumas circunstâncias, até mesmo o diácono. O termo coroinha vem das antigas celebrações da nossa igreja, onde as crianças cantavam no coro. Aí então os padres chamavam essas crianças para auxiliarem na celebração. Daí então surgiu o termo coroinha. O coroinha e o acólito em si são responsáveis por organizar a liturgia, desde marcar missal, lecionário e etc. O acólito em si deve estar a serviço do altar e do próximo. Ser acólito não é simplesmente transportar os vasos sagrados, turíbulo, nem muito menos apenas auxiliar o padre, mas é participar do mistério pascal de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, da sua paixão, morte e ressurreição. É estar ali junto da cruz. O acólito também deve ter como exemplo para a sua vida a pessoa do Cristo Jesus, aquele que se colocou a serviço do próximo e de ajudá-lo em suas necessidades. O acólito também deve ter como inspiração para a sua vida o exemplo da mestra do serviço, a Virgem Maria, aquela que se colocou a serviço do projeto de Deus como serva e se doou inteiramente ao projeto de Deus. Pois bem, tendo falado um pouco sobre o ser acólito em si, vamos falar um pouco agora sobre a nossa realidade paroquial, como esse serviço se desenvolve em nossa igreja. Nós temos, em média, mais de 40 coroinhas que estão a serviço da nossa paróquia nas diversas comunidades. Temos também como diretor espiritual o Frater Alessandro, que compõe a comunidade religiosa, que através dele nós temos uma direção espiritual para assim podermos servir da melhor maneira possível. Temos também um casal, André e Márcia, que eles são os responsáveis por fazer escalas, encontros, juntamente com o nosso diretor, para que assim nós possamos servir de uma maneira mais agradável ao altar e a Jesus Cristo. E aqui eu quero fazer um convite a você que sente esse desejo de servir ao altar, de estar junto do nosso serviço de coroinhas. Os requisitos para se fazer parte desse serviço são os seguintes. Você precisa ter concluído a primeira comunhão, não é? Ter por volta 9, 10 anos, que é o tempo que você já tem concluído este sacramento, e você deve procurar o nosso diretor espiritual, o Frater Alessandro, ou o casal André e Márcia, que eles vão dar os direcionamentos necessários para você fazer parte do nosso serviço de coroinhas em nossa paróquia. Que a boa Mãe do Perpétuo Socorro esteja sempre ao nosso lado, nos ajudando a sermos fiéis servidores, assim como ela serviu ao projeto de Deus na sua vida. Nossa igreja neste lindo arraial.